Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você que é inquilino ou locatário em uma locação de um imóvel, você sabia que você possui diversos direitos dentro desta situação? Você tem direitos de saber o que você está pagando no seu recibo de aluguel. Existem taxas que não são para ser cobradas de você. Você tem direito a sair do imóvel em certas situações e não pagar a multa contratual. E existem outros mais que eu posso te explicar ao longo desse vídeo, mas para isso você vai ter que assistir este conteúdo até o final. Fazendo isso, eu tenho certeza que vou conseguir esclarecer todas essas dúvidas. Uma outra situação que eu preciso que você verifique é se você está inscrito no canal. Se você ainda não é um inscrito do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição é de extrema importância para o canal continuar crescendo e que a gente continue criando esse tipo de conteúdo que tem o intuito de lhe ajudar. Aproveita também, deixa o seu like, ativa o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Quando você aluga um imóvel de uma pessoa, de um proprietário, você passa a ser o inquilino daquele imóvel, o locatário nessa situação. E existe normalmente, na verdade, é aconselhável que exista um contrato de locação por escrito, onde você tem uma cópia e existem ali direitos e deveres. Além do contrato de locação por escrito, existe a legislação pertinente ao assunto, que é a legislação do inquilinato. É a Lei 8.245 de 91. Ali também estabelece direitos e deveres para cada uma das partes. Mas no caso, esse vídeo, eu vou trazer para você 9 direitos que o inquilino, o locatário, pode ter a seu favor na locação e acredito que muitos deles você não tinha nem noção de que existia. O primeiro dos direitos que você tem é receber o imóvel em perfeitas condições para o uso que ele é destinado, seja para o uso do residencial, seja para o uso comercial. No momento em que você aluga o imóvel daquela pessoa para um destino que você tenha a praticar ali, residencial ou comercial, entra naquele imóvel, é aconselhável que exista a vistoria inicial daquela locação. Existindo essa vistoria, tudo no imóvel tem que estar de forma a atender a sua função, a ter como você utilizar daquilo ali em perfeitas condições. Portas, janelas, questões de eletricidade, hidráulica, tudo deve estar funcionando. Caso não esteja, algo que possa ser consertado no momento seguinte. Caso não tenha essa possibilidade, tudo que estiver não em perfeitas condições tem que ser registrado nessa vistoria para amanhã ou depois não ter problema. Mas a finalidade do imóvel deve ser entregue a você. Não adianta alugar um imóvel prometendo ter janelas com vidros e portas funcionando aonde nada disso exista. Se o imóvel não lhe dá condições de uso conforme deveria, então essa locação não está sendo corretamente praticada. E você pode ter meios de reclamar essa locação e sair desse imóvel, caso situações até mais graves possam estar acontecendo com relação até mesmo à infraestrutura do imóvel, que pode colocar você e sua família em perigo. O segundo direito que eu vou apresentar, esse é para no caso de locatários, inquilinos que pagam taxa de condomínio. A taxa de condomínio ela deve ser paga pelos moradores daquele local, daquele prédio, daquele condomínio que ali estão utilizando daquela estrutura. Só que existem taxas que são consideradas as normais, as comuns, que devem ser pagas pelos condôminos, pelas pessoas que usam do condomínio. E existem as despesas que são consideradas extraordinárias. Essas taxas consideradas extraordinárias vão muito além do pagamento da manutenção de elevador, do porteiro, do consumo de água, de energia do condomínio. Essas taxas são, por exemplo, situações de pagamento de indenizações trabalhistas a ex-funcionários do condomínio, principalmente antes da locação que você ingressou no imóvel. Se é uma situação que se pagava um acordo trabalhista, uma indenização trabalhista, você não é obrigado a arcar com isso, principalmente se você apareceu no imóvel, naquele condomínio, após toda essa situação estar resolvida.
reformas estruturais ou de ampliação no local que você está alugando. Você não é obrigado a pagar esse tipo de reforma estrutural, de ampliar o condomínio. Você está ali naquele local, você alugou por aquelas condições. Se o condomínio vai expandir, você não é a pessoa que deva ser cobrada dessa taxa de expansão, por não ser também o proprietário daquele imóvel. Pinturas de fachada, poços de aeração e iluminação e de esquadrias externas. Reposições de condições de habitabilidade do condomínio por causa de um acidente. Tenha ocorrido um raio, um desabamento, alguma coisa, uma explosão, algo assim, que possa ter debilitado uma área do condomínio. E precisa depois essa área ser reconstruída, refeita. Então você também não fica obrigado ao pagamento das taxas envolvendo isso. Taxas para instalação de equipamentos no condomínio, como mais elevadores, mais interfones. Você que é o locatário, você que é o inquilino, você não está obrigado a esse tipo de pagamento. Decorações e paisagismos das partes comuns do condomínio. Você, como inquilino, locatário, não fica obrigado a esse tipo de taxa. E a constituição de fundo de reserva. Nesse caso também você não tem que contribuir com esse fundo de reserva, até porque você é uma pessoa ali transitória, você está naquela locação e no futuro você pode acabar não mais morando naquele local. Esses exemplos de despesas extraordinárias do condomínio devem ser arcadas pelo proprietário e não pelo inquilino, porque são despesas aonde envolvem a estrutura do prédio, o acrescentar do prédio do condomínio. Então, os custos dessas questões devem ser suportados pelo proprietário do imóvel. Caso aumente o valor do condomínio pelo uso dessas questões a seu favor, aí é outra história, mas não pelos custos de material e mão de obra, por exemplo, você não pode ser cobrado. Um terceiro direito que o inquilino ou locatário possui naquela locação é a preferência na compra do imóvel. Caso o proprietário, por algum motivo, resolva querer vender o seu imóvel, você que está ali como inquilino ou locatário, você tem direito a exercer sua preferência, caso você tenha condições de adquirir aquele imóvel e queira, você tem o direito de atravessar toda a negociação e comprar na mesma forma, valor, condições de pagamento que aquele comprador estava tendo e você compra da mesma forma que ele compraria. Caso isso não seja observado, caso não exista essa observância por escrito ao longo dessa situação, essa questão pode ser por você atravessada e até mesmo anulada na justiça, caso você tenha a intenção de adquirir aquele imóvel e o seu direito de preferência de compra não foi respeitado. Esse quarto direito é um direito um pouco polêmico, que é de sublocar o imóvel. Nesse direito que você possui, precisa antes que o proprietário do imóvel permita que você subloque aquela locação que você fez com ele. Tem que ser feito isso por escrito. O recomendado é que seja dessa forma. Normalmente, em contratos de locação, proíbem a sublocação, a não ser que venha a permissão por escrito do proprietário do imóvel. Caso essa permissão ocorra, passa a ser um direito que o inquilino poderá utilizar a seu favor. O quinto direito que o inquilino tem é receber a indenização pelas benfeitorias que tenha realizado no imóvel. Só que antes eu tenho que fazer uma breve explicação do que se entende de benfeitorias que podem ser realizadas no imóvel e que podem ser passíveis de indenização. No final das contas, como você está no imóvel que não é seu, qualquer situação que você vá fazer para acrescentar naquele imóvel tem que ser antes autorizada pelo proprietário do imóvel. Caso essa autorização não ocorra, você corre o risco de não ter depois a possibilidade de fazer esse pedido de indenização dos custos que você teve para fazer aquela benfeitoria. Existem três tipos de benfeitoria. Existem as benfeitorias necessárias, existem as benfeitorias úteis e existem as benfeitorias voluptuárias. As benfeitorias voluptuárias, elas não são indenizáveis e precisam de autorização expressa do proprietário. Essas benfeitorias voluptuárias, elas são aquelas assim de acrescento supérfluo, tipo você fazer uma piscina numa casa que não existia.
qual é a necessidade ou a utilidade daquela piscina. Nenhuma. É só uma questão que você quis fazer uma piscina na casa dos outros. E se o proprietário lhe autorizou fazer isso, ele lhe deu a permissão necessária, mas ele não ficará obrigado a lhe indenizar pelos custos que você teve nesse tipo de benfeitoria. Já as benfeitorias úteis também precisam da autorização do proprietário do imóvel, mas no caso elas podem ser indenizáveis ou não. Isso vai depender conforme está expresso no contrato de locação. Se estiver expresso que não vão indenizar, então não vai haver indenização das benfeitorias úteis. E o que são benfeitorias úteis? É você, por exemplo, fazer uma reforma na parte da iluminação da casa. Você deixou a casa mais clara, antes era mais escura. É você fazer uma porta que facilitaria o acesso de pessoas que antes não existia. Então ficou melhor para certas pessoas ou terceiros acessar certos cômodos da casa e preservar o restante da casa, por exemplo, para entregar uma botija de gás ou um galão d'água, outras coisas assim. Nesse caso, essa benfeitoria pode ser classificada como útil, ela precisa da autorização do inquilino e pode ser indenizada ou não nessa locação, caso não tenha proibição no contrato. E agora vem as benfeitorias necessárias. No caso das benfeitorias necessárias, são aquelas que importam na conservação do imóvel. É uma parede que está rachando, é um vidro que quebrou, é o telhado que começou a vazar por algum motivo. São situações nesse sentido. De repente, uma viga ela pode estar ali com algum problema e você verifica essa situação e precisa fazer um reparo enquanto você está ali no imóvel. Essas situações das benfeitorias necessárias, elas não precisam da autorização do proprietário para serem executadas, a não ser que no contrato esteja de forma expressa ao contrário disso. Pela legislação do inquilinato, dizem que não precisa de autorização do proprietário quando surjam essas benfeitorias necessárias. A indenização também é garantida pela legislação do inquilinato. Só que, se estiver no contrato expressamente dizendo que não vai haver a indenização e precisa da autorização do proprietário, assim você deve agir. Você deve antes obter a autorização do proprietário para também combinar se vai existir a indenização ou não. Caso no contrato esteja escrito que não haverá indenização, mesmo que nas benfeitorias necessárias, então você fica atento para que não gaste valores nessa benfeitoria, comunique o proprietário o que está acontecendo e aguarde a ação dele, a autorização dele, para que faça aquele reparo no imóvel. No caso das benfeitorias, considerando até mesmo as voluptuárias, as úteis e as necessárias, existe a possibilidade do direito de retenção e existe a possibilidade de você fazer a retirada daquela benfeitoria aos seus custos e, de repente, você levar para um outro local. Vamos supor, por exemplo, que você tenha instalado uma banheira de hidromassagem no banheiro daquele imóvel e o proprietário diz que não vai te indenizar pelos custos que você teve ali. Então você pode, aos seus custos, tirar aquela banheira e devolver o imóvel como era antes e levar a sua banheira para outro local. Essa situação é possível, é permitido, caso no seu contrato esteja estipulado que não haverá indenização das benfeitorias. O sexto direito que o inquilino possui numa locação é devolver o imóvel a qualquer tempo. No caso de uma locação, o proprietário do imóvel, que é o locador, ele não pode pedir de volta o imóvel enquanto estiver no prazo contratado daquele contrato de locação. Ele é proibido por lei requerer o imóvel de volta se nada tiver de motivo para isso, enquanto estiver combinado aquele tempo do contrato de locação. Existem motivos e condições, regras, para que o proprietário possa requerer o seu imóvel de volta que está alugado para outra pessoa. Já o inquilino é ao contrário. O inquilino, basta ele ter a vontade de sair do imóvel, que ele pode, a qualquer tempo. Obviamente que, se você decidir sair do imóvel durante o período que você combinou de ficar ali, de permanecer, seja 30 meses, 12 meses, o tempo que for,
você vai ter que arcar com as consequências da multa, salvo se estiver as situações excepcionais desse caso. Mas na normalidade, você pode sair a qualquer tempo, desde que você arque com as consequências da saída prematura daquele imóvel, daquela locação. E é aí que vem algumas excludentes que eu posso colocar à sua disposição aqui, que é direito seu caso você esteja passando por uma dessas situações. Você sair do imóvel porque a sua empresa, o seu emprego, o seu trabalho, e transferiu para uma outra cidade, para uma distância muito maior da que era, um outro estado, até mesmo um outro país. Nesse caso, você pode sair daquele imóvel em qualquer momento do contrato de locação e não arcar com a multa prevista no contrato por ter talvez quebrado essa regra do prazo do contrato que deveria ser respeitado. Isso é no caso de uma transferência comprovada, tem que ser tudo comprovado. Não é dizer, foi transferido e tchau. Não é isso. Você sofreu essa transferência, você fica isento do pagamento de multa contratual por não ter ficado até o final do combinado no contrato. Uma outra situação que existe, mas isso é uma situação que você tem que guardar contigo no momento de você contratar a locação, é que você pode pedir que no contrato de locação fique estipulado que ao cumprir 12 meses do contrato de aluguel, você possa sair após esses 12 meses a qualquer tempo e sem o pagamento da multa. Essa cláusula é uma cláusula que não existe previsão na lei do inquilinato. É uma cláusula costumeira, é uma cláusula de prática de mercado. E você pode, no momento da confecção, no momento que você vai fechar aquela locação, pedir que seja adicionada uma cláusula nesse sentido, que a sua permanência por pelo menos 12 meses lhe tira a obrigação de pagar a multa ao sair após esses 12 meses. Mesmo que o contrato de locação tenha uma duração de 30 meses, por exemplo, você cumprindo esses 12 meses e tendo essa cláusula por escrito no contrato, você pode fazer isso. Caso contrário, não existe essa situação. O sétimo direito que o inquilino tem é ter em sua posse todos os comprovantes de pagamento de todas as questões que envolvam aquele aluguel. É você que está pagando taxas e impostos relacionados àquele aluguel. Então, quem tem que ficar com os recibos desse pagamento é o inquilino, é o locatário, e não o proprietário. Se você paga uma conta de luz, o recibo dessa conta de luz é seu. Se você paga o IPTU, o recibo do pagamento do IPTU é seu, o condomínio, e por aí vai. Tudo que você paga nessa locação, você tem que ter o recibo do que você pagou. Amanhã ou depois você é cobrado por alguma coisa que possa ter ficado faltando, você ter as condições de procurar nos seus recibos e talvez provar que aquela cobrança possa ser indevida, porque você pagou e você tem um recibo adequado para isso. Outro ponto importante também que envolve esse direito de você ter o recibo de tudo que você paga é que no recibo de aluguel, taxas que você paga diretamente junto com o valor do aluguel acrescenta ao valor do aluguel no momento do pagamento, como, por exemplo, às vezes a cobrança do IPTU pode ocorrer ali, água e outras coisas, como condomínio, por exemplo, também. Você tem o direito de receber discriminado corretamente tudo que você está pagando ali, aonde você tem o direito de ver corretamente o valor de cada item que você pagou. E estando presente naquele recibo, amanhã ou depois, caso alguém lhe pergunte, serve como comprovante do pagamento para que você não seja cobrado indevidamente de alguma coisa que você tenha pago. É interessante você observar que se o aluguel é R$1.000 e você pagou R$1.100 por causa de taxas ou impostos adicionais, você tem que ter ali discriminado por que chegou esse valor de R$1.100 e você pagou esse valor de R$1.100. Não é somente receber um recibo de R$1.000, sendo que você pagou R$100 a mais por outros motivos. Esses motivos precisam estar todos detalhados, além do aluguel que você pagou. O oitavo direito do inquilino é não pagar as taxas administrativas da locação. O inquilino não contratou nada com aquela imobiliária de serviços a ser prestados a ele. Quem contratou foi o proprietário do imóvel que combinou com aquela imobiliária essa prestação de serviço para a administração do imóvel. Então, taxas que são
da imobiliária, manutenção de alguma coisa referente à imobiliária, para envio, para papel, para cadastro, para cobrança, essas taxas da imobiliária não são para o inquilino pagar. Se você está pagando ou já pagou taxas relativas a algum serviço da imobiliária referente ao imóvel, você pagou errado. Quem deveria pagar é o proprietário. Quem deveria ser descontado esse valor na parte lá dos acertos com a imobiliária é o proprietário. O inquilino não tem que pagar taxas da imobiliária, da administração do imóvel, e sim o proprietário. E o nono direito é que, se você resolver sair do imóvel e não ter as exceções que eu expliquei um pouco antes no vídeo, é que você tenha que pagar a multa proporcional à sua saída do imóvel antecipada. A multa contratual por você quebrar o contrato antes do prazo não é o valor normalmente cobrado de 3 aluguéis. É estipulado, em prática, no contrato de locação que seja de 3 aluguéis, mas o período proporcional que deverá ser cobrado. Um exemplo muito fácil para você entender é, vamos supor que você tenha 30 meses de locação, um contrato de locação de 30 meses. Você pode mudar a sua situação conforme for. Caso você tenha 12 meses, você vai dividir pelo que eu vou dizer aqui. E no caso, você tem um aluguel de R$1.000. Se for 3 vezes o valor desse aluguel, é R$3.000 o valor da multa. Então, você dividindo 3.000 por 30 meses, que é o tempo da sua locação combinado, você vai ter ali o valor de R$100. Nessa situação, se você cumpriu 15 meses daquele contrato e ficou faltando 15 meses, você vai ter que pagar a multa proporcional sobre 15 meses. Então, você vai pegar aqueles R$100 mensais e vai multiplicar por 15, vai achar o valor da sua multa de 1.500. Não é um valor de multa de 3.000, é o proporcional do que faltava cumprir, que no caso do exemplo é 1.500. Se você tiver uma locação de 12 meses, é só substituir o 30 pelo 12. Vamos supor que tem uma multa de R$3.000 por ser 3 vezes o valor do aluguel. R$3.000 dividido por 12 vai dar o valor de R$250. Então, se você cumpriu 8 meses daquele contrato de locação de 12, faltando 4 vezes 250, vai dar o valor de R$1.000 de multa. Não é o valor de R$3.000, é o proporcional. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você está inscrito no canal. Caso você ainda não fez a sua inscrição, faz a sua inscrição agora. Você assistiu esse vídeo até esse ponto é porque esse vídeo foi útil e te ajudou. Aproveita, deixa o seu like, ativa o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário, compartilha esse conteúdo com os seus conhecidos. E faremos vídeos novos toda segunda e quinta-feira, às 19 horas. Toda quarta-feira, às 19 horas, é o nosso conteúdo resumido, um vídeo direto ao assunto que está ali proposto. Na segunda-feira, ao meio-dia, vai o nosso short do canal com uma dica bem rápida para você se atualizar dos seus direitos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.